Cadastro de interpretações. Quando o Sisnel faz a análise dos resultados na liberação, ele se baseia nas interpretações cadastradas. Existem várias condições que podem ser feitas para analisar a amostra, por exemplo, peso, idade, número da amostra, se existe encaminhamento ou não. Para acessar o cadastro de interpretações, clicar em Parâmetros, Interpretação de resultado e interfaceamento, Controle de interpretações. Selecionar a doença, selecionar o exame, selecionar o método e clicar no botão Interpretação. Serão listadas interpretações cadastradas. Podemos visualizar as interpretações que já foram cadastradas. Temos os valores dos operadores, os valores de corte inicial e final e as informações a respeito de cada interpretação. Se analisa idade, peso, idade de início, idade de término, peso inicial, peso final. Se analisa o número da amostra e outras diversas informações. Dentro da tela do cadastro de interpretações, o primeiro campo seria o analisar idade. Desmarcar a opção não significa que a idade será analisada. Exemplo: para analisar amostras com até 90 dias, informar na idade 0 a 90. Ao liberar o resultado, as amostras iriam cair nessa interpretação apenas as que tivessem até 90 dias de idade. Uma outra interpretação de 90 dias para cima seria 91 a 999.999. Ele iria analisar qualquer amostra com idade superior a 90 dias. Análise de peso. Para poder fazer a análise de peso, desmarcar a opção não, ele irá fazer a análise do peso. E aqui temos os valores inicial e final do peso de análise. Por exemplo, para analisar apenas recém-nascidos com até 1,5 kg, informaremos 0 a 1.500. O peso está em gramas. Somente os recém-nascidos até 1,5 kg entrariam nessa condição. Somente os recém-nascidos até 1,5 kg entrariam nessa condição. Para analisar os recém-nascidos acima de 1,5 kg, seria de 1.501 a 99.999. Análise do número de amostra. Desmarcar a opção para poder fazer a análise do número de amostra. No caso, se estiver marcado o primeiro resultado, ele irá analisar somente, ele irá cair nessa condição somente quando as amostras forem primeira amostra. Se ela estiver desmarcada, ou seja, todas as novas amostras, segunda, terceira, quarta. Analisar a coleta maternidade. A informação de maternidade é preenchida no cadastro da amostra em papel filtro. Como podemos verificar na tela de cadastro de amostra em papel filtro, quando o campo maternidade estiver marcado sim. Então, quando o campo maternidade estiver marcado sim e a análise de coleta maternidade estiver fazendo a análise, se estiver marcado, ele irá analisar somente as amostras que estejam marcadas como maternidade sim. Se não estiver marcado,
ele analisa somente as amostras que não estão marcadas como maternidade. Se tiver não, ele analisa qualquer uma das amostras, independente se esteja ou não marcado. Controle médico. As amostras cadastradas como controle médico devem ter uma interpretação para elas. Neste caso, marcar a opção controle médico. Para identificar se uma amostra é controle médico ou não, essa informação será preenchida no cadastro da amostra em papel filtro. O campo controle médico indica se a amostra é controle médico.